nosso Deus, nosso Pai amado, te louvamos, Senhor, porque o amor que o Senhor demonstrou por nós na cruz é o fato, ó Pai, que nos faz viver em harmonia, que nos faz vivenciar plena comunhão contigo e com os nossos irmãos. Nós te agradecemos porque um novo coração o Senhor nos deu, e expressões, ó Pai, implicações desse novo coração, de fato é uma vivência em comunidade, em unidade. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade maravilhosa que temos. Fazemos isso em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar e as crianças estarão sendo conduzidas para o culto infantil. Crianças já serão conduzidas agora pela Larissa, pela Malu, ao culto infantil. E ali continuarão, meus irmãos, em culto, aprendendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, temos muitas crianças também na quinta-feira. Que Deus abençoe grandemente as nossas crianças. Meus irmãos, vamos falar juntos agora o tópico da nossa liturgia de hoje. Vivendo em unidade, experimentamos vislumbres da eternidade. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 17, os versículos 20 a 24. Assentado mesmo como nós estamos, como vocês estão, nós faremos a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, o que faz pessoas diferentes viverem unidas? Pessoas que têm cultura diferente, pessoas que têm escolaridade diferente, pessoas que têm a criação diferente, pessoas que vivem de formas diferentes, enxergam a vida de modo diferente. O que faz com que pessoas que são completamente diferentes umas das outras vivam em unidade? Só existe uma Lurdinha no planeta. Uma. Só existe um Túlio no planeta. Só existe um André, um Henrique. Só existe um Djalma Guimarães no planeta. O que faz com que essas pessoas, que só existem uma no planeta todo, vivam em unidade? Pessoas que não conseguem decidir, meus irmãos, se aquele negócio que vem dentro de um pacote que está no supermercado chama biscoito ou se chama bolacha. Chama biscoito ou chama bolacha, meus irmãos? Quem é do time do biscoito, por favor, levante a mão. Tem gente que é do time do biscoito, essa turma aqui não. Quem é do time da bolacha, levanta a mão. Tem muita gente que é do time da bolacha. Fabiano, você também, Fabiano? Meus irmãos, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. Está escrito no pacote biscoito, mas pessoas falam que é bolacha. Está escrito lá. Entende? Somos pessoas diferentes, que enxergamos a vida de modo diferente. E o que faz com que nós vivamos em unidade? É o que nós acabamos de cantar. É o que nós acabamos de expressar aqui. O amor
de Deus que foi revelado na pessoa de Cristo Jesus, que teve o seu ápice na cruz do Calvário e na ressurreição do nosso Salvador ao terceiro dia. Isso que faz pessoas que são singulares aqui no Brasil, o único Otto, estar unido a um crente em Jesus, por exemplo, nos Estados Unidos. É o sangue de Jesus, é o que Ele fez por nós, que nos chama a um compromisso com Ele, e também um compromisso uns com os outros. É isso que nos une. E meus irmãos, está diante de nós em João capítulo 17, o Santo dos Santos registrado no Novo Testamento. É o Deus Pai no qual repousava o Espírito. Afinal de contas, lá em Mateus a palavra nos diz que o Espírito veio sobre Jesus. É o Deus Pai conversando, ou melhor, o Deus Filho conversando com o Deus Pai na comunhão do Espírito. Ou seja, é o Deus triuno na sua revelação linda, maravilhosa, em uma oração. O Filho está conversando com o Pai aqui. E ele faz, meus irmãos, alguns pedidos ao Pai. Ele está diante do Pai, provavelmente no cenáculo, antes de ir para o jardim do Getsêmani. E meus irmãos, aqui, depois de consolar os crentes, os discípulos dele, o Senhor Jesus Cristo ora por si mesmo. Diz o versículo 1 do capítulo 17, que Jesus Cristo, depois de ter falado estas coisas, que coisas? Por exemplo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou, por exemplo, no mundo vocês terão muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou coisas do tipo, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e vocês devem permanecer em mim. Depois de dizer estas coisas, o Senhor Jesus levanta os olhos para o céu e começa a orar. E meus irmãos, ele diz, versículo 1, Pai, é chegada a hora. Em muitos momentos do Novo Testamento, os irmãos vão se lembrar que os fariseus, por exemplo, não colocaram as mãos em Jesus, não prenderam Jesus, não conseguiram pegar Jesus, porque ainda não era chegada a sua hora. Quando nós olhamos o capítulo 8, por exemplo, o versículo 20, João relata esse fato. O Senhor Jesus Cristo falando a respeito de si mesmo, falando nesse contexto que Ele é o eu sou. No verso 20, os fariseus ficam um tanto quanto ludibriados com isso, ficam tanto quanto bravos com isso. E diz o evangelista que Jesus proferiu essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas aqui em João capítulo 17, a hora de Jesus chegou. E que hora é essa? A hora de glorificar o Pai. É por isso que na continuidade do versículo ele vai dizer o seguinte: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. É chegada a hora de ir para a cruz. E aqui, meus irmãos, nós precisamos fazer uma ressalva muito interessante, porque o método do qual Jesus Cristo glorifica o Pai não é aquilo que nós temos de glorificação que as pessoas procuram hoje em dia. Não, a forma que Jesus glorifica o Pai é indo para a morte mais horrenda que era executada naquele tempo, que é para a cruz. O método de glorificação que Jesus Cristo irá passar para a glória do Pai é a cruz do Calvário. Então a forma de glorificar o nome do Senhor é indo para a cruz. Ele fez isso pregando, ele fez isso curando, ele fez isso ensinando. Sim, mas agora, no ápice de todas as coisas, na hora que é chegada, ele vai para a cruz, para glorificar ao Pai. No capítulo 13, no versículos 31 e 32, o Senhor Jesus Cristo diz a respeito dessa glorificação. Diz o texto: quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. Quando quem saiu? Judas,
o traidor acabara de ser indicado. Ou seja, Jesus está com seus discípulos à mesa. O traidor foi indicado. A hora de ser glorificado chegou. Quando Judas saiu, diz a palavra do nosso Deus que Jesus Cristo disse: o Filho do Homem foi glorificado. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificará-lo-á imediatamente. Ou seja, a hora de glorificar ao Pai com a cruz chegou. Chegou a hora de se entregar. Chegou a hora de pagar pelos pecados da humanidade. Jesus está orando por si mesmo, dizendo: Pai, a hora de te exaltar chegou. Assim como lhe conferistes, verso 2, autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E a vida eterna é essa, verso 3, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Pai, eu fiz o que deveria ser feito. João 17, verso 4. Eu fiz o que deveria ser feito. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Eu fiz. Eu vim com um propósito, e esse propósito eu cumpri. E agora chegou o ápice desse propósito. Chegou a plenitude desse propósito. Agora, glorifica, meu Pai, com a glória que tive contigo mesmo, antes que houvesse mundo. É o que Jesus pede no versículo 5. Mas agora a glorificação da qual Jesus falou no versículo 1 não é a mesma que ele fala no versículo 5, porque no versículo 5 agora ele está se tratando da sua pré-existência, da sua eternidade. E meus irmãos, nós sabemos aquilo que Isaías, ou Deus fala por meio de Isaías: a glória dele, ele não divide com absolutamente ninguém. E aqui Jesus Cristo está dizendo: eu tive uma glória contigo antes que houvesse mundo. Em outras palavras, Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. Nós sabemos aquilo que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses: ele se esvaziou. Ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas tomou forma de servo, a semelhança de homens, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então ele se esvaziou. E aqui agora ele pede para que o Pai restitua aquela glória que ele tinha com ele antes que houvesse mundo. Então no verso 5 ele diz isso: Pai, glorifica-me com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E aí, meus irmãos, Senhor Jesus Cristo para de orar por si mesmo e começa a orar pelos seus discípulos presentes ali. Provavelmente porque aqueles discípulos já tinham se visto em algumas situações. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo pede para que os seus discípulos, eles fossem um também. Ele pede para que os seus discípulos, eles fossem santificados. Por exemplo, quando nós olhamos para o versículo 11, o Senhor Jesus Cristo diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Os seus discípulos que estavam ali perto dele: ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. O pedido que Jesus faz para os seus discípulos presentes ali é para que eles vivessem em unidade também, porque os irmãos sabem que o Senhor Jesus Cristo já presenciou os discípulos disputando para saber quem seria o maior, quem seria aquele que se assentaria mais próximo dele no seu reino. Então o Senhor Jesus Cristo pede: Pai, que eles sejam um, que eles vivenciem uma unidade completa, uma unidade plena, assim como nós somos um. No verso 15, o Senhor Jesus Cristo vai pedir para que ele, o Pai, guardasse os seus discípulos do mal. Verso 15: não peço que os tires do mundo, não peço que o Senhor os arranque do mundo, afinal de contas eles têm um propósito nesse mundo, afinal de contas eles têm algo para fazer nesse mundo. Mas eu te peço, Pai Santo, guarde-os do mal, livra eles do mal, livra eles do tentador. Versículo 13, o Senhor Jesus Cristo pede para que eles fossem satisfeitos nele plenamente. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, para que eles sejam plenamente satisfeitos em mim. Afinal de contas, lá no capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo já disse que os seus discípulos deveriam permanecer nele,
porque Ele é a videira que dá toda a condição, ou seja, a seiva, para que os seus discípulos pudessem produzir frutos e nele permanecer. Então o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo e pedindo é para que os seus discípulos fossem plenamente satisfeitos nele, que a alegria que eles fossem desfrutar estejam de fato no Senhor Jesus. Afinal de contas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo acabou de dizer que eles passariam por aflições. O que Jesus está dizendo é que a alegria dos seus discípulos, o desejo dele é que a alegria dos seus discípulos seja uma alegria que vem do interior, que não está associada a qualquer coisa ou a qualquer acontecimento que está, obviamente, no exterior. O que Jesus Cristo pede para os seus discípulos é que eles sejam alegres, que eles estejam satisfeitos, independentemente do que aconteça ao redor deles, que eles tenham o seu gozo completo em mim. E no verso 17 ele diz: santifica-os, Pai, separa-os, Pai, na verdade. E existe uma verdade, segundo o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. E ele, segundo o próprio João diz, é a palavra que se fez carne. E segundo o que o próprio Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Então existe uma verdade, e essa verdade é o Senhor Jesus Cristo e a palavra do Senhor Jesus Cristo. E é pela palavra que os discípulos são santificados. Eu e você somos santificados pela palavra. Não existe nenhuma boa intenção em nós que nos faça ser santificados. O que nos santifica é a palavra do nosso Deus e a nossa disposição em nos colocarmos aos pés do Senhor para aprendermos da sua palavra. Então o pedido de Jesus para os seus discípulos imediatos é: Pai, separa-os, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade, o meio pelo qual os seus discípulos, os meus discípulos, aqueles que o Senhor me deu, serão santificados é por meio da tua palavra. Por isso, Pai, santifica-os. Eu vou enviá-los ao mundo, verso 18, como o Senhor me enviou ao mundo. Por isso, eles precisam ser separados desse mundo. Por isso eles precisam ser diferentes desse mundo. Então santifica-os na tua palavra. E a partir do versículo 20, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ora por seus discípulos futuros. Ou seja, Ele ora por mim e por você. Ele ora por todos nós. Versículo 20 diz: não rogo somente por estes, ou seja, o que estão comigo aqui. Eu rogo também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da pregação da sua palavra. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem creu no Senhor Jesus Cristo por intermédio da pregação da palavra, por favor, levante a mão comigo. É por você que Jesus está orando, então. É por você que Jesus orou. A palavra do Senhor está sendo dirigida a você nesse instante. A oração de Jesus há quase 2000 anos atrás foi por você, para que você e eu pudéssemos viver em unidade. A temática da oração de Jesus é uma unidade, não que diz respeito à marginalização das nossas diferenças, mas usar as nossas diferenças para mostrar ao mundo que, apesar delas, podemos viver em harmonia, podemos viver em amor, podemos viver como o Senhor quer que vivamos. Então o Senhor Jesus Cristo começa a orar por mim e por você. E sabe, meus irmãos, o que eu aprendo na oração de Jesus? É que a nossa unidade deve ser um reflexo da Trindade. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz no verso 21. Pai, eu oro por aqueles que vão crer em mim. Eu oro por aqueles que acreditarão em mim por intermédio da pregação dos discípulos, por aqueles que eu vou enviar ao mundo, a fim de que todos sejam um, ou seja, que eles vivam em unidade, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. No final do verso 22, o Senhor Jesus Cristo diz: para que sejam como nós somos. Meus irmãos, o pedido de Jesus aqui ao Pai não é uma brincadeira, obviamente, porque isso traz a nós a reflexão de que a natureza
essencial do Deus triuno é para ser a mesma presente nas nossas relações. O pedido de Jesus é: Pai, que aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra sejam um como nós somos um. Ou seja, que a nossa relação seja vivenciada por aqueles que irão crer em ti. Meus irmãos, nós fomos resgatados para que pudéssemos voltar a este relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito. Então Jesus Cristo aqui pede: Pai, que assim como nós somos um, eles também sejam um. Pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito, habitando pessoas distintas e condicionando essas pessoas a serem aperfeiçoadas na unidade. Veja o que Jesus Cristo vai dizer no verso 23: eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E aqui, meus irmãos, não deve nos causar espanto aquilo que o Senhor Jesus Cristo pede, porque nós temos total condição de viver aquilo que Jesus Cristo pede ao Pai nesta oração. Sabe por quê? A resposta está no texto. Eu neles, eu habitando a vida deles, Ele está em nós, para que possamos expressar o relacionamento existente no Deus Trino. Ele habita em nós, para que eu e você possamos ser um como eles são, possamos vivenciar de fato uma unidade que expresse o Deus Trino. A grande pergunta, meus irmãos, e uma pergunta que é sincera diante dessa reflexão, é: como pessoas diferentes, como pessoas que talvez não concordam em várias coisas, podem viver esta relação, podem expressar o Deus triuno? Ah, meus irmãos, balizando todos os atos pelo amor. Veja no final do versículo 24 que o Senhor Jesus Cristo diz: porque o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Ou seja, a relação de Pai, Filho e Espírito antes da fundação do mundo era uma relação de amor. Sendo uma relação de amor, e o Pai recebendo a oração do Filho para que os seus discípulos vivenciassem uma oração de amor, o que nós aprendemos, meus irmãos, é que nós vamos expressar o Deus Trino a partir do momento em que todos os nossos atos forem balizados pelo amor. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, dá uma descrição do que é o amor e que nós cantamos aqui. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 5. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Verso 6: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Se eu e você queremos vivenciar a relação pré-existente e existente do Deus triuno, nós precisamos balizar os nossos atos no amor. Ou seja, a reflexão é simples, meus irmãos, mas fala muito ao nosso coração. Aquilo que não existe na Trindade não pode existir entre nós. E aí a gente se pergunta, por exemplo, quais as palavras usadas entre Pai, Filho e Espírito na revelação bíblica? Batismo de Jesus, o Pai fala aquilo que Ele sente do seu Filho: este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. As nossas palavras precisam ser as mesmas palavras, meus irmãos, que o Pai usa para o Filho e que o Filho usa para o Espírito. Por exemplo, quais as ações entre Pai, Filho e Espírito? O texto de João capítulo 17 nos mostra: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes a fazer. Essa é a ação do Filho para com o Pai. Ou seja, o Filho
busca o tempo inteiro a glória do Pai. Por isso, meus amados irmãos, que quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios, por exemplo, que vai dar adjetivos para o amor, nós vemos como Paulo, falando a uma igreja extremamente dividida, falando a uma igreja extremamente facciosa, como eles deveriam agir. Paulo está dizendo: o amor, ele jamais acaba. Tudo pode desaparecer, profecias, línguas, mas o amor, ele não vai desaparecer. E se o pedido de Jesus para os seus discípulos é: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, e como nós somos um, Pai, numa relação estreita, harmoniosa de amor, que eles sejam assim também, que eles vivam assim também. É por isso que nós precisamos nos perguntar quais as intenções que a Trindade Santa revela na palavra. Por exemplo, no capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que o Espírito Santo o glorificará, Roger. Ou seja, o Espírito Santo colocará o Senhor Jesus Cristo num pedestal, e não existe qualquer tipo de inveja por parte do Espírito Santo. Obviamente não, porque eles vivenciam uma relação de amor perfeita, uma relação de amor harmoniosa, uma unidade perfeita. E meus irmãos, nós podemos vivenciar essa unidade porque o Espírito habita em nós. O Senhor Jesus Cristo disse: eu estarei nele, assim como o Senhor está em mim, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que eles vivam de fato a unidade. O apóstolo Paulo, o texto que lemos hoje, em Efésios capítulo 1, vai dizer para aqueles crentes que eles deviam se esforçar. Ou seja, meus irmãos, nós temos uma natureza caída que não quer a nossa unidade, que não quer que vivamos unidos. Nós temos uma natureza caída que vai contra tudo aquilo que Jesus Cristo pede em sua oração. Mas Paulo já tinha exposto isso na carta aos Efésios. Diz que existe um poder, esse é o poder do Espírito, e ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse poder que em nós opera é o poder que nos dá condição para vivermos o que o Senhor Jesus Cristo pede em sua oração. Por isso Paulo chega no capítulo 4 de Efésios dizendo: esforcem-se para que vocês possam manter o vínculo da paz. Esforcem-se para preservar a unidade do Espírito, a unidade que não foi criada por vocês, porque vocês não têm condição de criar esta unidade, por conta da natureza corrompida de vocês. Não há possibilidade, meus irmãos, de criarmos esta unidade, uma unidade que diz respeito ao amor, que é mostrado e expressado no Deus Trino. Não tem jeito. Então quem cria essa unidade é o Pai, o Filho e o Espírito. Então o chamado para nós é: esforcem-se com todas as suas forças, de fato, diligentemente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí a gente se faz a pergunta: a gente está se esforçando? A gente está se esforçando para retirar do nosso meio tudo aquilo que não existe na Trindade? Porque esse é o pedido de Jesus: nós sejamos um, como Ele, o Pai e o Filho, são um. O que nós temos feito? Qual tem sido o nosso esforço? Meus irmãos, nós temos oportunidades para vivenciar esse esforço. Por exemplo, no próximo domingo pela manhã, nós temos oportunidades para vivenciar esse esforço. Esforçar para manter a nossa unidade. Unidade que é rogada pelo Filho ao Pai, a nós, seus discípulos futuros. Por isso que nós precisamos refletir, meus irmãos, que a nossa unidade, ela é de fato um reflexo da Trindade. Ela é de fato um reflexo do Deus Trino. Mas além disso, a nossa unidade confere credibilidade à nossa mensagem. O Senhor Jesus Cristo deixa claro que a nossa unidade tem um propósito: o mundo crer que o Pai o enviou, demonstrando o seu imenso amor. Vejamos o versículo 21, quando ele nos diz:
capítulo 17. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A nossa unidade não é um fim em si mesmo, a nossa unidade tem um propósito. A nossa unidade mostra para o mundo que existe um Deus que quer resgatar pessoas de toda tribo, raça, língua e nação, para que façam parte do seu povo. Ou seja, Senhor, Pai amado, que eles sejam um, para que o mundo, ao olhar para eles, enxerguem um plano superior, enxerguem o plano da redenção, porque, meus irmãos, por qual motivo o Pai enviou o Filho? O Pai enviou o Filho para resgatar pessoas. O Pai enviou o Filho para resgatar aquele que se havia perdido. É o que o Evangelho vai nos dizer. Então, quando o mundo olha para nós, pessoas que estão aqui hoje unidos em um propósito, numa só fé, num só batismo, numa só esperança, isso comunica ao mundo. Existe um plano que nos trouxe aqui. Existe algo superior que nos une, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a oração de Jesus, nós vemos que a nossa unidade, ela passa credibilidade à nossa mensagem. E a palavra creia aqui no idioma grego é crer por implicação de alguma coisa. Ou seja, eu faço alguma coisa e o Rogério passa a acreditar em mim porque eu fiz aquilo. Quando nós vivemos em unidade, quando nós refletimos a unidade da Trindade, nós passamos ao mundo uma mensagem. Existe um Deus poderoso, existe um Deus santo, existe um Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não estamos unidos aqui para passar o tempo, meus irmãos. Nós não estamos unidos aqui simplesmente porque nós temos um ambiente interessante para ficar juntos. Nós estamos unidos aqui, primeiro, para exaltar o nome de Jesus, e segundo, para mostrar ao mundo que assim como Ele nos resgatou e nos trouxe para perto dEle, num relacionamento pessoal, íntimo, profundo, Ele pode fazer com todo aquele que nele crê. O texto está dizendo: Pai, que eles sejam um, a fim de que de fato o mundo creia que o Senhor me enviou. Por isso, meus irmãos, a nossa responsabilidade diante da sociedade não é apenas dizer sobre esse plano de salvação e de redenção, mas vivenciar esse plano. O comentarista Warren Wiersbe diz o seguinte: aquilo que o mundo enxerga em nós servirá de base para suas convicções acerca de Deus. Se enxergar amor e harmonia, crerá que Deus é amor. Se enxergar ódio e divisão, rejeitará a mensagem do Evangelho. Espera aí, eles dizem que são unidos, mas eu não vejo essa união. Como é que eu vou fazer parte desse povo que não fala, que não vive aquilo que acredita? Essa é a responsabilidade que nós temos: passar ao mundo uma mensagem. Isso está totalmente ligado às nossas atitudes, às nossas ações, no que diz respeito à nossa unidade. Por isso, meus irmãos, o propósito da nossa unidade é proclamar ao mundo o plano de Deus para a salvação do perdido, e nós temos, portanto, uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. É o pedido de Jesus aqui. É o pedido daquele que te deu vida e um sentido para a vida. Pai, que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que o Senhor me enviou, e mais, que o Senhor os amaste, como também amaste a mim, é o que diz o versículo 23. Como o Senhor me amou e me enviou, demonstrando o seu grande amor para com o mundo, que eles possam ser unidos e desfrutem desse amor, para que mais pessoas venham a desfrutar desse amor. É por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos ter em mente que a credibilidade da nossa mensagem também diz respeito à nossa unidade. Não dá para falar aquilo que a gente não vive. Eu achei interessantíssimo a sugestão que o pastor Petrônio, que está em gozo de férias merecidas, um período curto, né,
disse há tempo atrás, falando a respeito desse tema, que existem pessoas que não cantam aquela música que nós somos um corpo sem falsidade, né? Ele disse: cante, meu irmão, cante como um protesto, cante como algo que ainda precisa ser vivenciado, cante com os olhos para o futuro, cante de fato para que a gente possa ser confrontado, inclusive pela música, de que nós precisamos de fato viver em unidade. Meus irmãos, nós precisamos atentar a nossa vida a isso, porque a nossa unidade é o desejo de Jesus para toda a eternidade. Verso 24, ele vai dizer: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a glória que me conferistes. E aqui, meus irmãos, essa glória a qual o Senhor Jesus Cristo se refere é a glória do versículo 5, quando ele diz: glorifica-me com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. O desejo do Senhor Jesus Cristo aqui é que aqueles que o Pai deu a ele pudessem ver essa glória, pudessem contemplar essa glória. A Nova Tradução da Linguagem de hoje traduz esse texto como: para que eles vejam a minha natureza divina, para que eles vejam a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. E meus irmãos, o lugar onde Jesus estará com seus discípulos, Ele mesmo foi preparar. Não se turbe o vosso coração, diz o capítulo 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meu querido irmão, a Escritura nos mostra que não há um pedido em que o filho peça que o pai não conceda, porque eles estão numa harmonia perfeita. Então, se o Senhor Jesus Cristo pediu ao Pai que você pudesse ver a sua glória, você vai ver a glória de Jesus. Louvado seja Deus. O Pai vai conceder esse pedido ao Filho. Se você é um daqueles a quem o Pai deu ao Filho, os que me destes, é o que ele vai dizer no versículo 24, aqueles que o Senhor me deu, aqueles que são seus, aqueles que ninguém pode arrebatar das minhas mãos, aqueles que ouvem a minha voz, a voz do sumo pastor, aqueles que de fato acreditaram em mim, pela palavra que foi pregada, estes, o que o Senhor me deu, estes, eu quero que vejam a glória que o Senhor me conferiu. Estes, eu quero que vejam a minha natureza. Esse eu quero que estejam junto comigo para toda a eternidade. Versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o seu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que com o amor que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Meu querido irmão, você vai ver a glória de Jesus se você nele creu. Isso deve consolar o meu e o seu coração. Isso deve consolar a nossa vida, porque nós veremos a beleza, nós contemplaremos a majestade, nós veremos a glória do nosso Salvador. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que ainda via como por um espelho, versículo 10. Mas quando ele ver face a face, ele vai conhecer como ele é plenamente conhecido por aquele que o conhece. Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido, minha querida, este é um pedido de Jesus por você. É por isso que o pedido de Jesus é o seu desejo para toda a eternidade. E esse desejo e esse pedido é a nossa unidade. Por isso eu gostaria de te perguntar, como membro distinto de um corpo unido, quais têm sido as suas ações junto ao povo de Deus?
Essas ações têm refletido o amor presente na relação do Deus que é Pai, Filho e Espírito. Quando você lembra daquele irmãozinho, qual tem sido a sua relação? O que você tem feito? E meus amados irmãos, no que diz respeito ao amor, nós precisamos ter a convicção de que ele não é um sentimento passivo, mas é um amor extremamente ativo. O Pai mostra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, é um amor que age, é um amor que vai, é um amor que não fica parado, é um amor que nos tira da comodidade, é um amor que obviamente há de possibilitar a nossa unidade. Nossa unidade credencia verdade, a verdade da nossa mensagem. Precisamos entender isso. Precisamos entender que quanto mais unidos formos, mais possibilidade do mundo crer que Deus enviou o Filho de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vai acontecer. Em unidade, meus irmãos, nós viveremos com Jesus por toda a eternidade. Ou seja, eu e você podemos ter vislumbres da eternidade hoje, se vivenciarmos a unidade que é presente na Trindade. Podemos sim, podemos. Sabe por quê? Porque vai ser assim para toda a eternidade, meu irmão. Então, tipo assim, a gente está meio que perdendo uma oportunidade de viver aquilo que vai ser vivenciado lá. E eu tenho certeza que você quer vivenciar aquilo que vai ser vivido lá. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que você quer. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, olhemos para a oração de Jesus e roguemos ao Pai poder por meio do Espírito para que possamos vivenciar a nossa unidade. Nós vamos fazer isso também cantando Um Só Rebanho, 574 do Inário para o Culto Cristão.